Então, é um movimento que a gente vem fazendo da articulação, da compreensão da inteligência artificial, né, dentro do sistema de representação do conhecimento na contemporaneidade. Foi uma mesa que a gente fez no CIANCO. O CIANCO é o Seminário Internacional de Análise Cognitiva, e que também, no TEDIC, eu vou estar numa mesa discutindo inteligência artificial, né? Como o Kátia falou aí, quando a gente ouve o termo de inteligência artificial, a gente já fica interessado, né? Todo mundo já começa a se interessar sobre essas questões, e a gente, de certa maneira, que vem trabalhando com cognição há muito tempo, trabalhando com gestão do conhecimento, trabalhando com sistemas complexos, trabalhando com a construção e difusão do conhecimento, né? A gente fica muito preocupado com esse boom, né? Vamos dizer assim, esse interesse repentino sobre em torno da inteligência artificial, sim, que traz um impacto grande na parte da ideografia, e que a gente precisa entender de maneira crítica, né, as apropriações da inteligência artificial, para que a gente tenha a capacidade de saber lidar com essa ideografia e, além de saber lidar com ela, constituir um senso crítico em relação a essas composições que podem ser desenvolvidas através da inteligência artificial. Aqui mesmo, nessa apresentação, nós estamos utilizando inteligência artificial. Eu estou utilizando aqui a Gama, que é uma inteligência artificial para composição de apresentações, né? E que eu já trouxe justamente para trazer justamente um exemplo, né, de apropriação da inteligência artificial, mas com autoria, com autonomia de compreensão do que nós estamos fazendo. Então, o primeiro ponto é entender que as expressões da inteligência artificial, elas são muito bem-vindas, né? Elas não devem ser rechaçadas nem entendidas de uma forma, em uma reação de não apropriação. Muito pelo contrário. Nós temos nas mãos agora vários artefatos que carregam algoritmos de composição do conhecimento, de composição de comportamento de inteligência. A gente vai ver qual é a diferença entre essas questões aqui daqui a pouco, né? E que esses algoritmos, eles se constituem em apropriações muito importantes na construção, na difusão e na socialização do conhecimento em todos os âmbitos. E isso não fica afastado das nossas produções acadêmicas, não. Então, a gente tem que ter cuidado no movimento de demonizar ou divinizar a inteligência artificial. Ela é uma ideografia, e como a gente vai ver aqui durante a apresentação. Então, por isso que eu trago a inteligência artificial como uma ideografia dinâmica, né, para a gente repensar a representação do conhecimento na contemporaneidade. Todos nós somos construtores e difusores e socializadores de conhecimento, que nós estamos na academia e estamos compondo os nossos trabalhos, né, as nossas dissertações, as nossas teses, a partir de um sistema de representação do conhecimento científico, né? Então, nós temos aí uma preocupação e um cuidado com o desenvolver metodológico de nossas pesquisas, o desenvolver teórico das nossas pesquisas e o desenvolver epistemológico de nossas pesquisas.
Então, é nesse sentido que a gente vai perceber a IA, a inteligência artificial, nas composições, nesses âmbitos, né, de construção, difusão e socialização do conhecimento. Ok? Eu vou tentar passar aqui, não sei se eu vou conseguir. Não é aqui, não. Sinalizem aí para ver se está passando o slide. Está passando, gente? Sim. Falem para mim. Passou o problema e a nossa busca agora, o slide. Certo. O que é que acontece? Eu não estou vendo vocês mais, eu estou vendo aqui a tela da apresentação. De qualquer sorte, aí vocês vão me sinalizando se não tiver sendo transmitido aí, eu tiver algum problema, vocês me sinalizam, ok? Ok. Deixa eu ver aqui, ver a guia do Meet. Eu posso fazer isso assim, ó. Aqui eu vejo a guia e aqui eu vejo a apresentação. Só que aqui na guia eu não consigo passar, né? Tudo bem. Bem, primeiro ponto, né, é o problema e a nossa busca, né? Eu trago aqui uma frase, né, que eu trago num artigo que eu estou publicando, que a ascensão da IA é marcada por interpretações que oscilam, né, entre o deslumbramento tecnológico e a ingenuidade preocupante. Como um grupo, né, que estuda a ecologia da educação, percebemos que essas visões populares são rasas e carecem de profundidade analítica, né? A nossa questão central, portanto, não é apenas técnica, mais fundamentalmente humanista, né? O que a IA realmente é, para além de sua performance computacional. Então, essa apresentação aqui hoje, de grupo de pesquisa, hoje nós estamos no âmbito do grupo de pesquisa, para uma discussão teórica sobre a temática. Então, nós não estamos numa mesa, né? Nós não estamos em um seminário, estamos no nosso grupo de pesquisa estudando essa problemática, tá? Então, esse trabalho visa preencher essa lacuna epistemológica, né? Propondo uma discussão mais robusta e academicamente fundamentada sobre o fenômeno da inteligência artificial. Ora, nós temos tido muitos problemas com uma preocupação exacerbada sobre a inteligência artificial. O movimento de apropriação da inteligência artificial é um movimento essencialmente humano, gente. Tá? Ela passa pela nossa maturidade acadêmica, pela nossa imersão teórica e pela nossa imersão epistemológica para nos apropriarmos de uma composição dialogada com uma determinada inteligência artificial. O que é isso? Não existe uma proposição genuína. Genuína, quando eu falo genuíno, eu estou trazendo que o movimento criativo é do sujeito. Somos nós que fazemos esse movimento criativo. Moema, Karine, Rosana, Eusébio, Mila, né, todos que estão aqui, temos uma responsabilidade com o nosso objeto de estudo, com as nossas pesquisas. Então, genuinamente, a preocupação, o nosso problema de pesquisa, os nossos objetivos gerais e específicos que caminham para responder esse problema, é um caminhar científico, é um caminhar de construção de ciência. Ora, então, o movimento interpretativo de construção do conhecimento não está dentro
do arcabouço algorítmico de uma inteligência artificial. Está na apropriação do sujeito, de nós, humanos, que temos a capacidade de constituir as articulações das categorias teóricas e epistemológicas que constituem nossas preocupações científicas, que constituem nossos problemas de ciência, nossos problemas que estamos tentando contribuir para o meio científico nas várias áreas da gente. Aqui no caso da área 1 e da área 2 do GESTEC, da área 1, 2 e 3 do PGDC. Então, a gente tem esse compromisso. Então, essa preocupação de articulação com a inteligência artificial, ela é carregada de muita ingenuidade. Porque o texto instituído por uma inteligência artificial, se ele não é apropriado pelo pesquisador, a partir dos prompts ou da forma como você pergunta, é muito fácil de ser identificado enquanto uma reprodução de várias informações que estão abertas na rede. Então, é muito fácil a gente saber o movimento criativo de cada pesquisador, e o quanto aquele movimento criativo está sendo articulado com os algoritmos de inteligência artificial. E é muito fácil também, quando não existe essa articulação, a gente perceber a discrepância entre o que é proposto em um trabalho científico e o texto que vem totalmente desarticulado sobre uma determinada referência teórica ou epistemológica ou até metodológica para compor o trabalho. Então, isso não é do âmbito da IA. Né? Essa percepção é do âmbito dos pesquisadores que compõem uma comunidade científica que estuda um determinado objeto. No nosso caso aqui, o grupo de pesquisa Cognoscere, ele tem o objeto na análise de emergência de conceitos, na difusão do conhecimento e na gestão, né, da educação. Todos nós permeamos vamos dizer assim, essas áreas que nós compomos dentro do grupo de pesquisa. Ora, ao mesmo tempo, tanto a preocupação ingênua quanto o deslumbramento tecnológico de achar que uma inteligência artificial vai nos dar a possibilidade de compor de maneira única, né, a nossa pesquisa e vai dar solução a isso, é também uma ingenuidade, porque o caminhar da pesquisa se dá no campo investigativo. A IA vai proporcionar como suporte, por exemplo, a criação de instrumentos de pesquisa. É interessante. Ou um roteiro metodológico de como atuar no campo, a partir da questão da pesquisa e a partir dos objetivos gerais específicos e de uma metodologia definida, a inteligência artificial pode te ajudar a roteirizar, a compor instrumentos, a ajudar nos elementos de observação e encontrar os elementos analíticos também para que você faça essa atuação no campo da pesquisa. Né? Então, a gente não deve nem divinizar, nem também demonizar as possibilidades ideográficas que nós temos. Isso nós já fazemos desde sempre. O conhecimento ele não emerge do sujeito somente, ele emerge do sujeito imerso em sistemas de comunicação, em sistemas ideográficos. Ora, então, desde a enciclopédia Barça, desde as revistas, né, de pesquisa, dos periódicos antigos,
das primeiras publicações científicas, nós utilizamos dessas informações e desses conceitos já pré-estudados e já concebidos para que a gente se constitua enquanto pesquisador. Então, o que é que a inteligência artificial faz nesse caminhar? Ela propõe sugestões do caminhar dentro de uma provocação e uma potencialização humana, nossa. Né? Então, não tenham... Eu fiz orientação faz pouco tempo, que a pessoa me perguntou, professor, eu tenho medo de utilizar a IA e aquilo se tornar um texto que vai ser considerado plágio. O texto considerado plágio é a utilização de um texto cru que você retira de um conceito dado pela IA que não é articulado com nada. Então, aí sim, é um contexto de plágio. A partir do momento que você afoga a partir do seu texto com aquele âmbito de inteligência artificial, você está compondo a partir de uma ideografia dinâmica. E nós vamos entender um pouco disso agora, aqui para frente. Tá? Então, a tese central, né? A ideografia, a inteligência artificial como uma ideografia dinâmica. Vamos entender a inteligência artificial como uma ideografia dinâmica. Primeiro, entender o que é uma ideografia. Não é Eusébio? Eusébio ontem, na nossa orientação, ele falou, professor, o que é ideografia? Então, aqui já está mais formalizado do que ontem, né, Eusébio? Ontem a gente foi um diálogo aberto, está gravado também, depois, se você quiser, né, pode até disponibilizar aqui, não tem problema. Então, a ideografia é um sistema de representação de ideias e conhecimento em uma nova forma de escrita, ok? A IA opera sobre uma realidade já semiotizada. O que é a semiose? Né? Essa semiótica é justamente um movimento interpretativo humano sobre algo. Então, a IA não faz esse movimento interpretativo humano. Ela já compõe a partir de uma realidade que já foi constituída semioticamente. Né? Essas ideias que a IA trabalha já foram transformadas, essas estruturas são constituídas humanamente. Né? Então, a IA não sente as coisas do mundo diretamente, mas processa signos sobre o mundo. Então, a ideografia é justamente um conjunto de signos que constitui uma linguagem para dar significado a uma ideia. Então, o texto escrito é uma ideografia. A linguagem oral é uma ideografia. O cinema é uma ideografia. A pintura, as artes, a música são ideografias, ok? Elas constituem interpretações do que a gente idealiza e concretiza no mundo. Então, nós nos apropriamos de ideografias para a gente ser entendido pelo outro, para a gente ser constituído pelo outro, para que a gente seja identificado pelo outro. Então, o que constitui a nossa identidade, o que constitui a nossa relação de pertencimento em um âmbito social é o exercício e a apropriação ideográfica. Né? Mas, professor, quantas ideografias a gente utiliza? Nós utilizamos inúmeras ideografias de maneira multireferencial.
Então, nós somos multirreferenciais, nos apropriamos de conhecimento, e a partir do momento que eu tenho algo a comunicar, um saber instituído, que eu quero instituir ou ser entendido pelo outro, eu vou eleger ideografias que sejam compreensíveis para o outro naquele âmbito. Eu não vou chegar aqui no nosso encontro do Cognoscere para trabalhar uma temática específica da física, por exemplo, profunda lá, da física quântica. Apesar daqui a gente ter pessoas que compreendem os conceitos de física quântica, mas a ideografia utilizada na comunidade da física, na comunidade da biologia, na comunidade da pedagogia, são ideografias estruturantes que carregam em si a epistemologia e as teorias que compõem as áreas do conhecimento. Então, a gente tem que eleger ideografias para que elas sejam capazes de fazer com que a gente seja compreendido em um âmbito social. E a gente seja distinguido dos outros nesse mesmo âmbito. Então, a ideografia é um conjunto, né, de estruturas, de signos que compõem uma determinada linguagem ou várias linguagens imbricadas, que a gente vai ver na questão da dinâmica, isso, para que a gente seja entendido em uma comunidade epistêmica. A comunidade epistêmica aqui trazendo uma comunidade que produz, difunde e socializa conhecimento. Então, a ideografia é esse conjunto, né, de signos, estruturas, né, que fazem essa tradução das ideias da gente, né, para sermos compreendidos. E por que dinâmica? A dinamicidade se dá muito na colaboração, né? O texto escrito em um livro, ele é uma ideografia. Sim, é uma ideografia, mas é uma ideografia estática. Eu não consigo mudar o conteúdo de um livro. A partir do momento, com a emergência das tecnologias digitais, a gente começa a ter uma reconfiguração desses modelos, né? E as ideografias, elas passam a ter uma plasticidade, onde a gente articula o texto, a imagem, o som, o movimento, o vídeo, né, o hiperlink, dentro de uma mesma natureza ideográfica. Então, é o que a Levi chama de ideografia dinâmica, né? A maior expressão hoje em dia, e mais sofisticada, contemporânea da ideografia dinâmica, é justamente a inteligência artificial. No final dos anos 90, início da década desse século agora, no século XXI, principalmente na final da primeira década, 2010, 2020, 2011, 2012, o boom, nós estávamos muito atentos à hipertextualidade. Se lembra disso? Então, a gente estava muito ligado ao hipertexto, né? Era a expressão da ideografia dinâmica mais comentada, endeusada, demonizada, do mesmo jeito que a IA está sendo hoje. Anteriormente, foi a emergência dos pacotes de serviço. Vou trazer aqui o mais utilizado por nós, que é culturalmente apropriado por todos nós, que é o pacote Office da Microsoft, onde você tem o Word, o Excel, o PowerPoint, o Access, né? Aí, o impacto disso no mundo, meu Deus, isso vai transformar toda a nossa concepção de criação, de estruturação das coisas. Como é que eu vou levar agora um PowerPoint para a sala de aula? Eu tenho que ter um computador, eu tenho que ter um projetor. Quer dizer, o que mudou nas concepções internas de construção e difusão do conhecimento científico aprofundado? Quase nada. Quase nada. Aí vem a questão dos protocolos de hipertexto, o HTTP, né? E a gente começa a compor textos não mais lineares. Aí começa a emergir
a presença da dinamicidade na ideografia. Nós deixamos de ter uma ideografia estática, que é o discurso oral. O discurso oral, por sinal, ele não é tão estático assim, que ele pode ser remixado há muito tempo, ele pode ser reestruturado, mas o texto escrito, sim. O texto escrito, ele emerge agora de uma maneira muito mais plástica, com plasticidade de modificação, de colaboração, e a gente tem ali agora uma dinamicidade na construção do texto. Ora, agora, além da hipertextualidade, estamos carregando nos textos algoritmos inteligentes. Olha que loucura. O texto hoje, ele incorpora hipertextos, não linearidade de fluxo, e carrega em si inteligência algorítmica, né? Então, é uma nova composição ideográfica. E como as outras anteriores, elas causam uma apropriação, mas também causam lacunas. Nós não podemos esquecer que nós vivemos em um mundo ainda com muito analfabetos. O que é um analfabeto? É aquele que não se apropriou da ideografia estática da escrita. Ele não é capaz de compor, literalmente, né, textos, e não é capaz de ler os textos, né? E por isso ele está fora da construção e difusão do conhecimento, esse sujeito? Não, ele está imerso. Nós temos muitas comunidades baseadas em cultura oral, em comunicação oral, até hoje. Até hoje. Ora, quando você faz uma complexação dessa estrutura de ideografia, você inclui novas formas de fazer, mas também causa bolsões de exclusão de quem não está tendo acesso a essas possibilidades. Uma IA não é barata. Uma IA completa não é barata. Vocês já devem ter buscado para ver qual é o valor de uma IA por mês, né? Então, não é algo que está socialmente difundido ou culturalmente imerso, mas é uma potência na composição ideográfica contemporânea. Então, são coisas que a gente tem que ainda trabalhar criticamente sobre essas questões, tá? Então, hoje em dia, a IA é a emergência da ideografia dinâmica da contemporaneidade, que carrega, além da hipertextualidade, algoritmos de inteligência, né? Nós vamos entender essa questão da dissociação do que é inteligência para a máquina e que é inteligência para o que é inteligência humana, né? Vamos aqui. Aqui no final a gente faz aqui essa observação, né? A IA não é uma mente autônoma, mas uma extensão e expressão sofisticada da cognição humana, né? Porque a cognição em si é um algoritmo de aprendizagem. É um algoritmo de aprendizagem, dissociada da consciência. E a gente vai ver que no humano isso é impossível. Mas vamos em frente. Então, a estrutura da argumentação, mapeando a ecologia do conhecimento. Então, para sustentar nossa tese, a análise se ancora em 3 eixos interdependentes que mapeiam a complexa ecologia do conhecimento contemporâneo. Primeiro, a construção do conhecimento, né? Aqui a gente tem o foco nas bases cognitivas e semióticas, né? Estabelecendo uma dissociação entre inteligência computacional da máquina
e a consciência fenomenológica humana. E aqui a gente traz as concepções da semiótica de Peirce, daqui a pouco a gente vai ver. O segundo movimento é nessa constituição semiótica de construção do conhecimento, está no sujeito, é algo inerente ao sujeito. Em desdobramento, você tem a difusão desse conhecimento. Então, aí a gente analisa o papel da IA como uma potente ferramenta de mediação na aprendizagem e circulação de saberes, explorando sua função dentro daquela zona proximal de Vygotsky, né? Porque ela potencializa reestruturação cognitiva. A IA faz isso. Quando você dialoga com a IA, ela potencializa a aprendizagem. Ela potencializa movimentos no sujeito, em sua consciência, de reestruturar concepções já colocadas, conceitos já colocados, e reestrutura, né? E essa difusão do conhecimento, ela se dá justamente na eleição das ideografias que você vai utilizar para ser entendido pelo outro. Nesse movimento, os saberes que você comunica, que você publiciza, eles vão ser apropriados culturalmente e vão ser aceitos ou rejeitados ou ressignificados. E nesse movimento da aceitação ou rejeição ou ressignificação se dá a socialização do conhecimento, né? Então, aí examinamos as mais profundas implicações culturais dessa nova tecnologia, ou seja, como a IA, a inteligência artificial, a partir da sua colaboração na cognição, ela traz essa tensão entre o saber local, que é aquilo que é constituído localmente enquanto um currículo emergente em uma comunidade epistêmica, currículo aqui no sentido amplo da palavra, currículo aqui em itinerâncias formativas do sujeito em um âmbito epistemológico, epistêmico. O que é um âmbito epistêmico? É aquele que cria, difunde e socializa conhecimento. É um âmbito que tem a capacidade de criar, difundir e socializar conhecimento. Ora, o saber local e o diálogo, né, de Bakhtin. Então, a linguagem se reestrutura, o diálogo se constitui a partir da apropriação dessas ideografias, né? E esse diálogo se dá na tensão dos saberes que já estão instituídos e a emergência de novos saberes. E a inteligência artificial, ela se constitui nesse movimento da difusão e socialização do conhecimento. Ela não se constitui na construção. A construção é da consciência cognitiva. Ela se constitui na articulação entre a difusão e socialização do conhecimento. Na difusão, porque ela participa de forma ativa, não é formativa, pode até ser, mas de forma ativa na reestruturação cognitiva do sujeito. Quando esse sujeito se reestrutura cognitivamente, ele se coloca a ser compreendido pelos outros. Então, ele sai do momento da difusão para o momento da socialização, aonde ele encontra os saberes instituídos, são saberes locais, que Goethe denomina de saber local, é aquele saber que emerge da cultura constituída em uma comunidade epistêmica. E esses novos saberes tensionam o diálogo para uma criação dialogizante de novas apropriações, ou seja, a comunidade aprende também. É bem interessante essa ideia. Se você for ver, Vygotsky bebe muito dessa água aí, né, do saber local de Goethe e do dialogismo de Bakhtin. Bem,
Então, voltando aqui para o primeiro pilar da construção do conhecimento e a terceira idade desencarnada. O que é isso? Para Peirce, né? Peirce, ele é um filósofo e trabalha com matemático também, né? E trabalha com a concepção da experiência subjetiva, ou seja, da consciência humana. Olha que interessante isso aqui, tá? A consciência humana, ele traz 3 momentos dessa consciência. A primeira idade é o sentimento puro, a qualidade, como a gente qualifica as coisas dentro dos nossos sistemas de afetividade, de sentimento, de sentir algo sobre alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser um outro sujeito, pode ser um objeto, pode ser algo que cause estranheza na nossa concepção de vivência no mundo, da nossa experienciação no mundo. Ora, essa primeira idade é como se fosse a mônada lá de Capitais, ou seja, a gente existir em potência de conhecer. A abertura que o sujeito tem na sua consciência de estar aberto a conhecer, né? Esse sentimento puro, ele, na realidade, ele nos leva, nos motiva a um confronto com a existência. A você procurar, no mundo em que a gente está imerso, a compreensão desse mundo. Que aí a gente entra no movimento de secundidade, né? Que é a reação. Então, você tem uma potência de se colocar no mundo, e quando você potencializa, você vai conhecer as coisas desse mundo. Então, você entra em reação ao confronto, né, existencial. Então, você percebe que existe algo que você ignorava e que agora não ignora mais. Quando aparece algo estranho, que você toma consciência daquilo que existe, da existência de algo que é estranho a você, você vai fazer mediações de significação para aquilo, para você conseguir interpretar aquilo que é estranho. Então, nós vivemos nesse movimento consciente de primeira idade, segunda idade, terceira idade, o tempo todo. E não é de forma estanque, não. Agora eu estou na primeira idade, agora eu estou na segunda idade, eu estou na terceira idade. Não, a gente coexiste nesses 3 estados de consciência. Ora, o que é que acontece? Toda a nossa concepção de inteligência, por isso que existe uma dificuldade muito grande da gente dissociar a inteligência da consciência. Porque no âmago da compreensão humana, não existe essa dissociação entre consciência e inteligência. A inteligência, ela se constitui no modus operandi, na sua operação, nos algoritmos de automação que você tem, de compreensão do mundo. Então, nós nos constituímos de inteligência algorítmica. Isso não é uma particularidade das máquinas. Nós constituímos todo o nosso arcabouço neural, as nossas redes neurais se constituem para que a gente consiga ter consciência do mundo a partir desses processos cognitivos. Esses processos cognitivos, eles são algoritmos de comportamento. Comportamento da psique, que nos coloca em constituição com o outro, ou comportamento até muito difícil de ser percebido
dos nossos sistemas que compõem o corpo humano. Eu estava conversando com o Eusébio ontem, nós não temos a consciência de como o nosso rim trabalha, como o nosso fígado trabalha, como o nosso coração trabalha, né? Como a nossa estrutura biológica. Nós não temos uma consciência. São estruturas autômatas que constituem, né, o nosso sistema biológico. Né? Então, nós somos providos, sim, de inteligência. Essa inteligência é algorítmica, elas são processos que instituem, né, quem vai trabalhar, aí tem Rosana, que é da biologia, quem é mais aqui da biologia? Deve ter mais alguém da biologia aí, ou das ciências da saúde, a constituição das funções, né? As funções, uma organela dentro de uma célula tem uma função, ela tem uma inteligência, ela se constitui, né? Esse sentido holográfico de auto-organização nos constitui enquanto um sistema biológico, enquanto sujeito biológico, né? Então, o que é que acontece? Só tem que nós temos uma capacidade de integrar essas estruturas autônomas nossas com a nossa consciência. Então, a gente só aprende, se constitui cognitivamente, quando a gente se apropria dessas estruturas algorítmicas do nosso corpo, externo a ela, se apropria e dá sentido a isso. O sentido é dado justamente pela consciência humana que Peirce traz aí de forma tão legal, né? Eu gosto muito dessa, dentro da primeira idade, segunda idade e terceira idade. Se você for para as teorias de aprendizagem, você vai encontrar isso em Vygotsky, você vai encontrar isso em Piaget, você vai encontrar isso até no comportamentalismo lá, né? No behaviorismo skinneriano, você vai encontrar isso, né? Que é esse movimento, né, do sentimento puro, da reação do confronto existencial e da mediação cínica, né? Ou a interpretação. A gente for para Piaget, ele chama disso de acomodação, né? E você sai da acomodação e volta a acomodar de novo os estados de aprendizagem de Piaget. Se você for para Vygotsky, você vai para as zonas proximais de aprendizagem, que aí já traz o sujeito para dentro de uma imersão social. Mas, de qualquer maneira, você tem consciência daquilo que você aprende. Tá? Então, o que é a descrição disso? A inteligência da inteligência artificial opera exclusivamente no domínio da terceira idade. Então, ela só faz mediação cígnica e a interpretação. Né? Essa interpretação dada pela IA, ela deve ter uma tomada de consciência humana, que ela não vai fazer isso. Você pergunta em um prompt de IA sobre alguma coisa, ela vai responder. Ela pode responder certo, pode responder totalmente errado. Pode responder totalmente errado. Quem vai dar consciência à resposta é o humano que está conversando com ela, está articulando com ela. Né? Então, opera exclusivamente no domínio da terceira idade. É um poderoso motor de hábitos e processamento de signos, mas constitui uma terceira idade desencarnada. Muito legal. Quem trabalha aí com como é o nome dela, a professora da gente aqui, da UNEB, e é do PPGDC também, ela trabalha com o pesquisador encarnado. Sueli Message. Nossa amiga Sueli, obrigado aí, Karine. Né? Então, é isso, essa terceira idade, ela não é encarnada no sujeito, ela é desencarnada, desprovida da qualidade, né? Fenomenológica da primeira idade e do confronto existencial da segunda idade. Isso só se dá no sujeito humano, ok? Então, não tenham medo da IA, não demonizem a IA, também não endeusem a IA, porque ela é uma ideografia.
é uma construção de representação desencarnada. Quem vai encarnar o conceito somos nós. Tá? Então, conclusão do pilar. A inteligência da máquina é, por princípio, parasitária de quê? Da consciência humana. Ela não pensa, ela estende e potencializa a semiose humana. Semiose aqui dentro da perspectiva de Peirce, né? Que é dar consciência aos conceitos. Né? Então, ela é importante? Sim, porque ela escreve, ela ajuda a gente a escrever, ela ajuda a gente constituir ideografias. Olha que imagem linda que ela fez para mim aqui. Né? Isso aqui foi a IA que fez, essa imagem. Né? De um cérebro ligado aos conectores de uma rede, né? De circuito impresso. Né? E isso é o que eu estou interpretando, dando consciência ao que a IA fez. Né? Cada um vai enxergar de uma maneira diferente. No âmbito da ideografia das artes, né? a gente lê as coisas com o nosso sentimento da primeiridade e segundidade. Né? A gente tem um sentimento puro e dá qualidade aqui. Fornece qualidade aquilo para a gente, não para o outro. Tá? E nessa qualificação, a gente se desdobra no confronto existencial, que quando a gente qualifica algo, esse algo qualificado vai se constituir semanticamente em tudo que a gente já qualificou, que é a secundidade. E, em desdobramento, a gente tem a capacidade de interpretar isso através de um saber exposto ao mundo, à sociedade. Né? É bem interessante para vocês já perceberem que existe uma concepção entre uma dicotomia, vamos dizer assim, entre consciência e inteligência. Meu robozinho limpa a casa, mas ele se bate todo para limpar. Ele fica batendo 3 horas na mesma porta e volta e vai, porque ele não tem consciência. Se a gente for limpar a casa, a gente limpa mais rápido do que ele, porque a gente faz com consciência. Né? Mas ele não deixa de limpar porque ele tem um algoritmo embarcado, né, que se ele encontrar um obstáculo, ele vai voltar, ele vai por outro caminho, ele faz um zigue-zague, ele vê um batente, ele não desce, porque ele tem um sensor e retorna. Mas a IA, o algoritmo embarcado aí, foi constituído por uma consciência humana anteriormente. Né? Isso é que é interessante. Então, nessa ainda estrutura, a cognição e a aprendizagem como naturezas distintas. Então, a cognição, né, aí eu trago Maturana, a cognição humana, autopoética, né, porque ela se auto-estrutura. Naquela primeira idade, segunda idade, terceira idade, ela vai se reestruturando, porque ela se reestrutura na emergência da vida, das nossas experiências no mundo. Né? Então, conhecer é viver um acoplamento estrutural dinâmico com o meio ambiente para a manutenção e continuidade da vida orgânica e social. Então, essa é uma concepção sistêmica, complexa, de cognição de Maturana. Então, a gente aprende, compreende, na primeira idade, terceira idade, segunda idade e terceira idade, imersos em uma qualificação do âmbito que a gente vive, né? Em uma concepção orgânica e social. Né? Ora, a IA não é autopoética, ela é alopoética. Por que é alopoética? Porque ela só faz representar. Né? É fundamentalmente representacionalista. Né? Ela opera através de processamento de dados externos, sem autonomia organizacional genuína. Ela não emerge organicamente. Né?
Então, a auto-organização dela é externa, não se faz dentro de uma estrutura orgânica, né? Ela sempre vai se constituir a partir de uma representação que foi constituída organicamente e embarcada nela, né? Então, a cognição dentro da perspectiva de Maturana e a cognição na perspectiva da inteligência artificial. A aprendizagem, aí eu trago Vygotsky, né? Internalização transformadora. É um processo mediado socialmente que impulsiona o desenvolvimento cognitivo através das zonas de desenvolvimento proximal, né? Ora, então, toda a nossa transformação, o que dá qualidade, né? Que dá a potência de interpretação e a construção dos saberes que emanam da unidade humana, do sujeito humano, ela se dá em âmbito social, né? E dentro daquela concepção da zona de desenvolvimento proximal, onde há a estrutura de potência e de estados de aprendizagem que vão dar qualidade àquilo que a gente está instituindo na gente e constituindo saberes para os próximos, para os outros, né? Para os outros no âmbito social. Ora, a IA, ela aprende através de otimização de parâmetros. Então, são correlação estatística massiva que não constitui uma verdadeira internalização, mas ajuste algorítmico de pesos e conexões. Quanto mais, por que a IA está tão bem robusta hoje? Porque nós temos uma base de dados de internet que já vai fazer 40 anos, né? Eu estou fazendo conta errada, 2025 para trás, até mais, né? Então, você tem, hoje em dia, um crescimento muito grande da capacidade computacional e da capacidade de armazenamento em memória, que faz com que essa correlação estatística massiva fique cada vez mais potente, né? Então, nós temos bases de dados, inúmeras bases de dados, nós temos praticamente um acervo informacional altamente conectado em rede, né? E articulado através dos protocolos de comunicação, e nessa concepção a gente estrutura a otimização desses parâmetros através de, não é interações, mas de iterações. O que é uma iteração? É uma operação computacional onde o valor do próximo processo é carregado a partir do valor inicial do processo anterior. Então, é como se acumula estatisticamente, de maneira massiva, os algoritmos de inteligência artificial. Então, quando ela faz uma imagem, coloca uma imagem em movimento, ela estrutura, ela vetorizou aquilo através de algoritmos anteriores, né? Que faz com que aquela imagem ganhe cor, movimento, ou o texto seja constituído a partir de 2, 3 mil autores, quantos autores você queira, ela vai trazer a depender da potência estatística massiva dessa IA. Aí entra uma questão bastante discutível, que é: qual é o valor da sua IA? Porque a IA, ela vai constituir essa correlação estatística massiva a partir do nível, né, de profundidade dessa IA, né? Quando a gente fala aqui, gente, em aprendizagem profunda em máquina, não tem nada a ver em aprofundamento filosófico da máquina, não, certo? A aprendizagem profunda na máquina é a capacidade que ela tem de fazer essas iterações de maneira mais profunda nas suas bases de dados. Quanto mais você paga, mais profunda ela vai. Então, existe um ato mercadológico, existe um ato nessa ideografia que não é ingênuo. Tá? Essas ideografias, elas não estão disponíveis aí de graça. Elas são ideografias pagas.
né? E quanto mais você paga, mais aprofundado você tem essas correlações estatísticas massivas, né? Então, é dessa maneira que a IA simula a aprendizagem. Eu gosto muito lá de Turing, que Turing sempre falou a máquina da imitação, né? Já viram lá, tem um filmezinho dele, mas tem um artigo, né? O artigo que é o jogo da imitação. As máquinas, elas imitam essa estrutura da gente conseguir constituir a aprendizagem, né? Ela é estrutura de uma forma de imitação dos nossos algoritmos naturais, que também tem uma lógica processual, né? Então, é bem interessante aqui essas distinções aqui entre cognição e aprendizagem para a gente perceber no humano e na IA como é que se dá isso. O pilar 2, né, aqui a gente tem a difusão do conhecimento e a mediação na zona proximal. Então, a IA emerge como mais potente ferramenta psicológica, né? Vygotsky trata dessas ferramentas psicológicas que são as ideografias, já concebidas pela humanidade, redefinindo os processos de mediação educacional, né? Como o outro mais conhecedor. Ela pode funcionar nessa zona de desenvolvimento proximal como um interlocutor sem fadiga, né? E adaptável, auxiliando na aprendizagem colaborativa e personalizada. Ora, é uma máquina, gente. É uma máquina de fazer articulações, né? Articulações de textos, articulações de autoria, de conceitos. É uma máquina computacional que faz, na sua programação, no seu algoritmo, articulações que já estão postas. Ela não vai trazer consciência para isso, mas ela sabe articular bem essas questões, né? Então, a limitação crucial à linguagem humana são coordenações de ações. É o conviver que constitui o social. A linguagem da IA, sendo um artefato estatístico, manipula representações, mas não participa do domínio consensual de ações que definem o saber humano autêntico. Isso aqui é bem legal, né? Para a gente entender bem a distinção entre as duas questões, né? Na parte da zona da cognição, ou seja, eu estou constituindo um texto. Eu tenho um texto primário, que eu já constituí, e sei que Vygotsky, Vallon, tem conceitos importantes para mim. Aí eu trago Vygotsky, os textos de Vygotsky e de Vallon, constituo o meu texto e faço a articulação entre esses conceitos. Ela vai fazer, porque você está indicando qual é a obra que você está trabalhando, qual é o texto e o contexto que você quer explorar, que você faria do mesmo jeito lendo. Você vai ler a obra de Vallon, vai ler a obra de Vygotsky, que vai falar, porra, esse conceito aqui é rico para mim. Eu vou citar esse conceito porque ele constitui uma base importante do meu referencial teórico. O que é que a IA faz? Você chega com o texto do Vygotsky, do Vallon, e com o seu texto fala assim, faça a seguinte articulação entre os conceitos tais e tais de Vygotsky, os conceitos tais e tais de Vallon, e os meus conceitos tais e tais. Ela vai fazer. Ela vai fazer um algoritmo de desenvolvimento, né, desse texto. Agora, quem vai dar consciência a esse texto não é a IA. É o sujeito que está escrevendo, utilizando a IA. Né? Então, ela, sim, traz essa possibilidade da construção, né, e potencializa a ZDP. A limitação crucial de Maturana é muito interessante. É porque a linguagem humana, ela é viva. Ela é socialmente constituída. Então, a linguagem humana é carregada de gírias,
é carregada de várias... como é que a gente chama daquilo? Formas, né? Forma de falar, meu nome, tem um nomezinho. Esqueci agora. Carregada de... Dialetos? Hein? Variações linguísticas, dialetos? Não, é assim... Neologismos? Expressões idiomáticas, não é isso? Expressões, não? Isso. Expressões idiomáticas. Então, a linguagem é viva, ela vai se reestruturando, né? E ela vai se reestruturando socialmente, em comunidade. Então, essa linguagem é o que Maturana chama de coordenações de ações. A partir do momento que você constitui a linguagem socialmente, ela vai se reestruturando, né? Ora, na linguagem da IA, ela tem um artefato estatístico, sim. Você pode até chegar para ela e falar assim, olha, eu não quero esse texto na primeira pessoa, eu quero que você coloque ele na terceira pessoa. Mas a linguagem que está ali, ela vai ser árida, né? Você pode até falar assim, humanize esse texto, mas ela está humanizando o texto de uma forma aberta, não humanizando para Túlio, ou para Eusébio, ou para Karine, ou para Rosana. Ela humaniza para ela, de acordo com os algoritmos dela, né? Então, essa humanização do texto, essa constituição, né, é definido realmente pelo saber humano autêntico, né? Então, é o que ele traz. A linguagem humana são coordenações de ações. É o conviver que constitui o social. A linguagem da IA, sendo um artefato estatístico, manipula representações já colocadas. E essas representações, elas estão dissociadas da qualidade. Ela está dissociada da segunda idade e da terceira idade, da consciência. Ela está dissociada da consciência, né? Ela manipula essas representações, mas não participa do domínio consensual de ações. Porque esse domínio consensual de ações se dá socialmente quando aquele saber é aceito, quando aquele saber é constituído em comunidade, né? Então, você pode até levar um conceito constituído na IA, mas ele deve ser aceito em comunidade. E aí nós temos problemas seríssimos, porque a constituição da IA, ela é forjada em âmbito hegemônico, né? Onde é que ficam as interpretações das minorias, das comunidades que são exploradas, das comunidades que são destituídas de poder interpretativo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas interpretações, né, dessas manipulações das representações. Nós estamos estudando isso em sistema de representações do conhecimento, lá no doutorado, e a gente percebe que existe uma preocupação grande nessa composição. Então, nós que estamos utilizando o IA, vamos utilizar? Vamos, mas nós temos que ter essa concepção crítica, né? Essa percepção de construir ideograficamente a partir da nossa consciência, da articulação do consciente com a inteligência, tá? E o terceiro pilar, que é o pilar da socialização do conhecimento, né? Aí a gente faz o seguinte questionamento: a ecologia cultural está em risco, né? E aí eu trago a IA e o saber local. A IA realiza uma etnografia quantitativa, absorvendo e replicando as complexas teias de significado das culturas presentes nos dados de treinamento, tá? O risco ecológico. Ao amplificar a desproporcionalidade das vozes das culturas hegemônicas, arrisca promover uma perigosa homogeneização cultural global, né? Essa questão é muito profunda. A socialização do conhecimento é aquele conhecimento que estava enquanto um saber que é apropriado socialmente.
Quando esse saber é apropriado socialmente, ele se constitui em uma base curricular, uma base da gente aprender a partir daquele conceito de uma forma social. Se esse conceito emerge de uma etnografia quantitativa, nós temos o risco de estar reproduzindo estruturas hegemônicas, né, de uma cultura global que potencializa as diferenças, potencializa não a diversidade, estou falando a questão da diversidade e a coexistência das diferenças, né, mas potencializa as diferenças de apropriação, né, dentro dessa ecologia que a gente briga tanto contra, né? Então, nós temos um sentido já etnográfico já muito pesado, hegemonicamente pesado, né? Se a gente utiliza uma concepção de inteligência artificial que reforça isso, nós vamos aumentar ainda mais os bolsões de interpretação de cultura hegemônica em detrimento das culturas que são espoliadas e exploradas, né, por essa hegemonia interpretativa do mundo, né? Então, aqui, os movimentos, como o movimento negro, o movimento de gênero, as culturas, né, as culturas marginais, né, as estruturas que não são incorporadas nessa interpretação desse mundo etnográfico hegemônico, podem ser reforçadas, essas homogeneizações, né? O que a gente tem que saber é estruturar e dar qualidade a esses textos a partir de uma concepção crítica na utilização da IA, né? E aí a IA e a estética da criação dentro da perspectiva de Bakhtin, né? A IA se insere no diálogo cultural como um outro radicalmente novo, um parceiro generativo, super polifônico, que constitui, né, um alicerce, uma amálgama, uma estatística, né, de milhões de vozes humanas históricas, né? Olhe bem, né, essa amálgama, ela é amorfa, ela não tem forma, né? E que tipo de forma nós vamos dar a esse discurso, né? Que tipo de estratégia de construção dessa estética da criação, né, que não está constituída culturalmente, né? Então, a gente tem que começar a perceber que a socialização do conhecimento através da IA é algo que tem que ser visto com muito cuidado, porque essa socialização ela deve ser concebida a partir da conscientização. E se essa conscientização for aceita passivamente a partir do que é constituído pelos algoritmos de uma etnografia quantitativa, nós temos um risco de termos uma homogeneização social, né? E o crescimento de uma rede de conhecimento sem criticidade. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, uma reflexão crítica. Como preservar a diversidade epistemológica em um contexto de mediação tecnológica crescentemente homogeneizante? É isso. Fica aqui esse desafio, né? Porque nos apropriarmos da ideografia, da IA enquanto a ideografia, ela nos desdobra a pensar como a apropriação dessa ideografia deve ser concebida guardando o devido cuidado para que o meu discurso seja próprio, engajado, constituído culturalmente, não o discurso da IA, né? Então, é algo que a gente tem que perceber. A conclusão, né? A convergência dessa tese que a gente está trazendo, então a IA é a mais avançada forma de ideografia dinâmica, né? Então, já trouxe aqui a ideográfica, né? Ela é ideográfica porque opera exclusivamente no domínio da terceira idade,
Bayesiana, processando e manipulando signos sem acesso direto à experiência fenomenológica. Ela é dinâmica porque atua como uma ferramenta psicológica vigotskiana, que configura ativamente os signos em diálogo responsivo com o usuário. Então, ela tem essa capacidade de constituir cognição, Implicações culturais. A socialização do conhecimento mediada pela IA torna-se o próprio ato da escrita e reescrita ideográfica e dinâmica da nossa cultura contemporânea. É aqui que mora o perigo. Nós temos que constituir essa socialização carregada das nossas consciências, da consciência humana, da interpretação do que é construído pelas IAs. Então, o desafio aqui para a gente, para o Cognoscere, é para além da máquina de Turing, o jogo da imitação. A máquina pode pensar como nós, tornou-se uma distração epistemológica que nos afasta das questões verdadeiramente relevantes. Nós não temos que estar preocupados com isso. A questão fundamental para nós, como é que pesquisadores da ecologia da educação, é como esta nova forma de escrever e simular o pensamento está alterando o que e como nós pensamos. Isso nos convoca, como se coloca Edgar Morin, na Religação dos Saberes, para enxergar a IA não um substituto da inteligência humana, mas um espelho reflexivo e uma ferramenta amplificadora para a contínua aventura do conhecimento humano. Então, ela está aí, constituída e constituinte de um discurso e de uma apropriação de consciência humana das nossas possibilidades de construção e difusão e socialização do conhecimento. Então, obrigado, e aí a gente abre para o debate, questões para a nossa rede de conversação. Como a ideografia dinâmica refigura fundamentalmente as pedagogias do conhecimento na era digital? De que forma podemos fomentar a autonomia tecnológica frente à homogeneização cultural impulsionada pelos sistemas da IA? Qual o papel dos saberes locais na curadoria crítica e no treinamento ético desses novos sistemas sociotécnicos? Essa curadoria é nossa. Nós que temos que saber selecionar, instituir, dar sentido ao que é produzido por estruturas de inteligência artificial. Como a gente tem que instituir criticamente, e como a gente pode trazer essa concepção de escrita, que é inegavelmente que emerge com muita potência no mundo, não temos como negar isso, mas como constituir isso em um discurso ou em uma composição de consciência humana nas interpretações do que emerge nesse âmbito da terceira idade ali, da construção de saberes que se aproxima e converge para uma potencial homogeneização das interpretações de mundo. Então, isso é algo muito preocupante. Então, fica aqui essas questões, não precisam responder agora todas elas, mas que sejam questões norteadoras para os trabalhos de vocês, que estão, alguns, já trabalhando profundamente com a IA, e trabalhando na concepção das interpretações de inteligência artificial, o que é, como ela traz. E aí eu tinha essa preocupação da gente trazer aqui para o grupo esses pontos importantes para que eles fiquem aqui evidenciados e nos constituam enquanto pesquisadores. Aqui não tem nada acabado, não tem nenhum tipo de proposição finita, são estruturas
de provocação mesmo, que potencializam aí as nossas indagações, ok? Agora eu quero ouvir um pouco